Tudo bom com vocês? Aqui, eu vou... Não gosto de ficar... Desculpa aí, gente, porque o Rian me atrapalhou aqui. Parece que ele está de implicância com a nossa web. Aqui, eu vou iniciar a web para dar continuidade, né, à nossa preparação para a prova. Hoje a web vai ser sobre a lista 2, né, ou lista 1 da hidrostática e propriedades dos fluidos, e sobre a terceira lista também. Então, eu vou escolher aqui, eu vou falar um exercício, um dessas que eu pedi para vocês estar enviando. E os exercícios teóricos, pessoal, vocês vão estar conferindo aí depois na resolução dos exercícios que eu pretendo soltar amanhã para vocês. Eu não vou falar hoje sobre os teóricos, não. Eu só vou estar falando sobre os exercícios que possuem impacto. Então, eu vou começar com o exercício simples, que é o exercício número 1 da primeira lista, né, no caso da segunda lista, que fala o seguinte: um recipiente hermeticamente fechado e parcialmente evacuado tem uma tampa com área de 72 metros quadrados e massa desprezível. Se a força necessária para remover a tampa é de 480 newtons e a pressão atmosférica é de 1,0 vezes 10 a 5 Pascal, qual é a pressão do ar no interior do recipiente? Não sei se vocês perceberam na lista aí, até que eu coloquei para vocês, já coloquei a resposta para vocês perceberem. Eu estava mais interessada na resolução do exercício do que na resposta em si. Então, começar a resolução, como eu faço sempre, anotando todos os dados do problema que é informado aí para gente. Então, vamos lá. A área, né? Ah, tá. Eu não consertei esse erro aqui no exercício. Gente, os 77 metros quadrados, na verdade, são centímetros ao quadrado. Tem esse erro aí. Quem provavelmente fez o exercício para mandar deve ter visto que a resposta não estava dando certo por algumas ordens de grandeza. Então, vamos colocar a área aí do recipiente é igual a 70. Peraí, só um minutinho. Troca aqui a caneta que eu tenho favor. Não, ela não pode. 77. Só um minuto, pessoal. Apaga aí pra mim, fazendo parte. Vamos resolver aqui o problema da caneta na luz. Centímetros quadrados. Só um minuto, pessoal. Deixa eu resolver um negócio. Pronto. 77 centímetros quadrados. Olha, gente, eu aconselho vocês já ir fazendo as transformações para as unidades do sistema internacional. Então, 77 centímetros ao quadrado é a mesma coisa de 77 vezes 10 elevado a menos 4 metros ao quadrado. Então, se tiver centímetro ao quadrado, é só você multiplicar por 10 elevado a menos 4, que vai transformar para metros ao quadrado. A massa é desprezível e a força que o exercício fala aí é de 480 newtons. E tem também a pressão externa que o exercício dá, que manda considerar que a pressão externa é igual a 1,0 vezes 10 elevado à quinta. E está pedindo a pressão interna. Olha, vamos analisar, vamos fazer o diagrama de força desse exercício para a gente analisar o que está acontecendo aí. Então, no diagrama de força, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho, né, uma força, que é justamente essa força de 480 mil para cima. Tem uma pressão externa para baixo, né? E tem uma força interna, que está associada com essa pressão interna.
Então, analisando esse diagrama de força aí, nós encontramos o quê? Que a força externa total é essa força aí que o exercício deu, mais a força interna. Por que eu estou trabalhando com forças? A gente sabe que tem uma relação direta entre força e pressão. Que alguém lembra? Eu vou colocar aqui no cantinho só para vocês lembrarem. A pressão está diretamente relacionada com a força por essa equação aqui. Aqui é módulo, viu, gente? Pressão é força sobre área. Ou seja, a força é igual a pressão vezes a área. Então, é só analisar esse diagrama para eu encontrar aí o que a questão está pedindo. A questão está pedindo a pressão interna. Se eu achar a força interna, analisando aí esse diagrama, eu já encontro diretamente a força interna. Então, vamos lá. A força é igual à soma da força mais esse F interno. Estou trabalhando com módulo, viu, gente? Por isso que eu não vou colocar a setinha. Só que o que eu estou procurando é o F interno, porque é ele que eu estou, né, que eu não sei quem é. Então, eu vou isolar ele, é só passar esse F para lá. Então, F. Então, beleza. Esse F externo está relacionado com a pressão externa, que é a pressão externa vezes a área, né? Aqui, por essa forma aqui eu vejo, né? Qualquer força está relacionada com a pressão por essa relação aqui. Então, vamos lá. Força externa é igual a pressão externa vezes a área. E essa outra força aqui, que é a força que o recipiente está recebendo. Gente, eu não estou colocando unidades para não carregar muita equação, mas aquelas pessoas que se sentem mais à vontade de trabalhar com as unidades, para não se perder, pode colocar. Eu, geralmente, como eu faço a transformação já aqui em cima, quando eu anoto os dados dos problemas, então eu já posso tá sabendo aí que, por exemplo, que força é dada em newtons, como eu estou usando todo o sistema internacional, não carrega unidade. Mas aquelas pessoas que se esquecem disso, ou que não têm segurança, pode ir fazendo, no caso, carregando as unidades. Mas eu não aconselho. Eu aconselho que aí a equação fica grande e você acaba se perdendo. Eu aconselho vocês fazerem as transformações da unidade logo no início, que aí vocês têm mais segurança. Então, vamos lá. Continuando aqui, agora é só substituir aqui essa força. E a área já também foi dada, é só substituir a pressão externa, a área já foi dada, e a gente vai achar aí essa força aí, e depois a gente vai colocar nessa relação e achar essa pressão aí. Então, vamos lá. A força interna é igual. Essa pressão externa foi dada também, mandou considerar como 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, que eu não vou colocar aqui. A área também foi dada 77, já tinha feito a transformação, então, vezes 10 elevado a menos 4 e menos 480. Então, essa força, resolvendo aí, tudo isso aí, gente, eu tenho que essa força aí é de 290 newtons. Aí, mas essa não é a resposta do problema, porque o problema não pediu a força, o problema pediu a pressão. Então, como que eu vou achar a pressão? Eu vou usar essa expressão aqui para achar a pressão. Então, pressão interna, a pressão que está associada a essa força, é a força, que é de 290 newtons, dividido pela área, que é 77 vezes 10 elevado a menos 4. Então, aí, eu tenho que o módulo dessa pressão aí é 3,8 vezes 10 elevado a 4 pressão atmosférica, ou Pascal.
Então, gente, essa é a resposta do exercício 1 aí. Então, foi só uma manipulação simples de formas. Alguma dúvida aí, pessoal? Que eu já vou passar para outro exercício. Que eu quero resolver alguns exercícios aqui da lista 1, para depois da lista 2, para depois a gente ir para a lista 3. Posso passar, Regiane? Ô, gente, como eu falei na web anterior, a gente vai fazer o seguinte: qualquer dúvida vocês escrevem, a Regiane me faz a pergunta e eu tento responder. Deixa eu ver um exercício. Vocês querem pedir um exercício? Eu tenho uma sugestão, eu estava querendo resolver o 4. 4 é bem bacana. O 4 ou o 5. Qual que vocês escolhem? Qual, Regiane? Ó, então eu vou... Hã? Pessoal, vocês estão me ouvindo? 4. Então vamos lá. A Edria foi a única pessoa que respondeu, então nós vamos para o exercício 4. O exercício 4 fala o seguinte. Um êmbolo com uma seção reta A é usado em uma prensa hidráulica para exercer uma pequena força de módulo F menor sobre um líquido que está em contato através de um tubo de ligação com um êmbolo maior de seção reta A. Hoje, gente, eu vou desenhar o êmbolo aqui para a gente ter noção do que está acontecendo no exercício. E também, só de cara e só pela figura, eu já sei que eu vou trabalhar com o princípio de Pascal para tentar resolver as perguntas desse exercício. Então, vou desenhar o êmbolo aqui, de acordo com as informações que foram dadas nos problemas, para a gente tentar ver o que esse desenho está nos fornecendo. Então, no desenho aí da lista de vocês, eu tenho algo desse tipo aqui, ó. Meu êmbolo está saindo assim com algumas curvas, mas considere que ele está totalmente reto aí, viu, gente? Porque a lousa ela é um pouquinho difícil de trabalhar. Então, aqui eu tenho, né, uma forcinha sendo aplicada e uma área pequena, que está referente aí esse pedacinho do êmbolo. E aqui eu tenho uma área maior, que eu vou chamar de azão. E deixa eu ver o que exercício pede, uma denominação prensa hidráulica. E tem uma força aqui, né? E eu quero saber coisas a respeito dessa força. Nesse desenho, essa força está sendo para baixo, correto? Então, vamos ver. A letra A do exercício, ele pergunta o seguinte. Qual o módulo F da força que deve ser aplicada ao pêndulo maior para que o sistema fique em equilíbrio? E a letra B pergunta o seguinte: se os diâmetros do êmbolo são 3,8 centímetros e 53 centímetros, qual é o módulo da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para equilibrar uma força de 20 kN aplicada ao êmbolo maior? Então, vamos tentar resolver primeiro aí a letra A do exercício. Então, vamos anotar os dados aí bonitinho. Primeiro eu quero, a letra A, ela pede o quê? Ela pede, ela quer saber qual é a situação onde que isso aí está em equilíbrio. Nem números eu preciso, eu só preciso saber do princípio de Pascal. Ele fala o seguinte, que a força aplicada de um lado do êmbolo, no caso sobre a área, tem que ser, já que está em equilíbrio, tem que ser exatamente igual à forcinha aplicada do outro lado na área. Então, como o exercício pede uma expressão para essa força, e ele não dá dados nenhum,
a gente é só manipular aí como fala, essa equação aí. Então, a força que ele está procurando é justamente a força em cima do êmbolo maior. Não é isso? Deixa eu conferir aqui. Exatamente. Então, é Fzão, né? Então, eu só vou isolar o Fzão. E está pedindo módulo. Então, é só essa expressão algébrica. Então, é a área maior vezes a forcinha que está sendo aplicada do outro lado menor sobre a área menor. Então, essa aí... Puxa. Isso mesmo. É essa aí a equação, a resposta para a letra A. E para escrever do jeito que eu coloquei na lista de vocês, só colocar em evidência. A letra B, ela pergunta o seguinte, vou ler de novo. Se os diâmetros dos êmbolos são 38 centímetros e 53 centímetros, então, o diâmetro do êmbolo menor, vou colocar um Dzinho menor, são 38 centímetros, que é a mesma coisa de 38 vezes 10 elevado a menos 2 metros. E o diâmetro do êmbolo maior, esse D maior, vai ser 53 centímetros, que é 50 e... Desculpa, pessoal. Aqui tinha borracha. Que é 53 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Beleza, já fiz a transformação aí de cara. E que mais que ele pede? Que ele informa. Ele informa, né, o diâmetro e pergunta qual é o módulo da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor. Se o êmbolo menor é Fzinho, né, que ele está procurando, para equilibrar uma força de 20 newtons, que é 20 vezes 10 elevado a 3 newtons. Ô, gente, aqui tem uma pegadinha nessa equação, nessa questão, que é o seguinte. Ó, já transformei todas as unidades. Eu posso simplesmente pegar... A primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa equação aqui que eu achei na letra A e vou colocar ela em função da força menor. Aí depois eu vou fazer a pegadinha. Fzinho menor é igual. Tá dividindo, passa para cá, multiplicando, né? Então é Azinho sobre Azão. É só, o que eu fiz? Eu isolei nessa equação aqui que eu tinha encontrado na letra A, o Fzinho. Beleza. Só que tem a pegadinha. A pegadinha que vocês vão achar, na verdade eu identifiquei isso em toda a lista, a maioria dos exercícios que a gente está trabalhando, que eu coloquei para vocês resolverem nessa lista e também na terceira, eu não falo de diâmetro, eu falo só em diâmetros, eu não falo de raio. Então, onde que está a pegadinha? Geralmente as áreas de um círculo, que geralmente todos esses exercícios estão envolvendo o círculo, estão envolvendo o êmbolo, que a gente considera, se não fala, né, muito bem como que é o formato do êmbolo, a gente considera que também é um círculo, né? Então, elas são dadas em função do raio. Por exemplo, a área desse êmbolo aí, eu vou considerar como sendo πr ao quadrado. Só que o diâmetro, ele é duas vezes o raio. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever essa área em termos do diâmetro, que seria π o raio é o diâmetro, qualquer diâmetro, dividido por 2. Então, é só se eu substituir isso aqui, escrevendo a área em termos do diâmetro, ou eu posso pegar o número, o diâmetro, dividir por 2 e já colocar na equação.
Como eu falei com vocês, eu não gosto de trabalhar com números direto, para não carregar erros. O que eu faço? Eu gosto de trabalhar com as expressões e colocar os números só no final. Até onde vai dando, eu vou levando a expressão. Então, eu vou fazer dessa forma. Mas as duas formas, teoricamente, elas têm que dar o mesmo resultado. Só que, tipo assim, a depender do número de casos decimais a ser considerado, nós da física pode dar diferença. Então, eu vou copiar aqui novamente na outra tela como que ficaria a expressão para a forcinha, né, que é a força no êmbolo menor, que eu estou procurando, é igual a força sobre A. E agora eu vou substituir a área. A área aí, tanto do êmbolo maior quanto do êmbolo menor, pelas informações que o problema está me dando. Então, a área do êmbolo menor, vou colocar F em evidência aqui, é o quê? É π, o diâmetro menor ao quadrado, sobre 4. Isso aqui tudo dividido por π de novo, o diâmetro maior ao quadrado sobre 4. Então, a gente vê o que aqui? Que esse π e esse 4 aqui, eles se cancelam. Então, vai ficar o quê? Fzão, d ao quadrado, dzinho ao quadrado e dzão ao quadrado. Olha como ficou simples. Eu nem precisei aí de ficar substituindo π aí. Então, quando eu coloco esses valores, os valores que o exercício me informa, eu vou ter que achar a resposta exatamente igual daquelas pessoas que não fizeram isso. Esse Fzão é 20 vezes 10 elevado a 3 newtons. Eu não vou colocar newton aqui. O Dzinho menor. Deixa eu voltar aqui. 38. 3. Peraí. Cadê a folha? 38, não é isso? 38 centímetros. 38 vezes 10 elevado a menos 2. Desculpa, deixa eu apagar aqui e copiar de novo para vocês não confundirem. Vezes 38 vezes 10 elevado a menos 2. Isso tudo ao quadrado, dividido por 53, não é isso, Regiane? 53 vezes 10 elevado a menos 2, isso tudo ao quadrado. Então, pessoal, resolvendo essa conta aí, vocês conferem aí depois para mim, se tiver alguma diferença é só vocês avisarem. Eu encontrei que a forcinha deu 102,8 newton, ou aproximadamente 103 newtons. Então, essa aí é a resposta da letra B do exercício. Então, vocês podem perceber que essa força menor aí, essa Fzinho menor, ela não é menor do que a força, no caso. Eu coloquei menor em letra minúscula só para estar relacionando com o êmbolo menor. Então, para manter o equilíbrio aí, tem que ser uma força bem maior do que a força que está sendo aplicada no êmbolo maior. Né? Uma era de 20... Não, peraí, falei besteira. É uma força menor. Uma era 200 vezes... 20 mil, né? Newtons, e a outra é 103 newtons. Então, é uma força bem menor. Aí, agora, pessoal,
Vocês têm alguma dúvida a respeito? Que eu ia para o exercício 6. Porque o exercício 5 segue na mesma ideia do êmbolo e tudo. A única diferença é que a força que está sendo aplicada no exercício 5, no esquema lá, quando eu faço o desenho das forças, é que é uma força que está relacionada a uma mola. Então, você vai trabalhar com a lei de Hooke, né? Mas eu posso estar também resolvendo 5. Mas é que eu queria resolver apenas mais um exercício dessa lista para a gente passar para outra. Gente, pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Vocês estão... Então, eu vou passar para o exercício 6. Qualquer coisa, vocês podem perguntar, viu, gente? Estão ouvindo direito? Estou achando vocês muito quietinhos para a véspera de prova. Então, vou continuar, então. O exercício 6. Vamos para o exercício 6, que é um exercício com uma dinâmica diferente. O exercício 6. Eu vou desenhar primeiro o êmbolo para depois eu ler o enunciado. Eu acho que assim fica melhor. Vou desenhar a figura aqui do exercício 6 para depois eu ler o enunciado. Então, essa daí é a figura do exercício 6. Então, vamos lá. Olha, ele fala o seguinte, a figura tem um cubo de aresta L igual a 0,600 metros, é a mesma coisa, 0,6 metros. Não precisa carregar esse tanto de zero aí não, viu, gente? E o peso desse êmbolo é de a massa, né, desse cubo é de 450 quilogramas. E fala o quê? Que ele é suspenso por uma corda. Então, faltou a corda aqui, né? No desenho. Beleza. Tá aí a corda agora. Ele é suspenso por uma corda e um tanque aberto contém um líquido de massa específica que é de 1030 quilogramas por metro cúbico. Gente, massa específica e densidade é praticamente a mesma coisa. Lá na frente a gente vai ver que é quase a mesma, tipo assim, são nomes diferentes para a mesma coisa. A letra A pergunta o seguinte: o módulo da força total exercida sobre a face superior do cubo pelo líquido e pela atmosfera, supondo que a pressão atmosférica é de 1 atm. Gente, é o seguinte, vamos anotar aqui a pressão atmosférica aqui, né? Que é de 1 atm. Vou chamar a atenção, esses zeros depois da vírgula aí, gente, não precisa ficar copiando não, que zero à esquerda, como diz o povo, não vale nada, né? Então, a não ser que tenha um número depois, lógico, né? Mas como não tem nada, então a gente vai esquecer ele aí. Olha, ele está pedindo a força total. A gente olhando aí para o exercício, para a figura, a gente tem que pensar qual tipo de teoria aí dos fluidos que a gente vai ter para resolver, para responder o que o exercício está me perguntando. Pascal não é, né? Porque geralmente Pascal, né, a ideia da prensa hidráulica, então não é.
tem alguma coisa a ver com o empuxo, né? Então a gente vai logo pensar o quê? Que vai trabalhar com o princípio de Arquimedes para estar resolvendo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos tentar responder a pergunta do exercício, que ele está perguntando aí qual a força total, utilizando o princípio de Arquimedes aí. Olha, essa força total aí, que a letra A está pedindo, ela pode ser encontrada a partir da pressão total sobre o topo do cubo, usando aquela relação lá do primeiro exercício que eu fiz para vocês, que é a relação de força com pressão, né? E a pressão é igual a força sobre área. Então, se eu tenho um exercício onde que está relacionado à pressão, eu posso achar a pressão e depois relacionar ela diretamente com a força. Então, é isso que a gente vai ver aí, o que vai acontecer. Porque, assim, o exercício ele me dá aí o lado do cubo, então eu posso encontrar a área. Ele me dá a pressão, né? Eu posso encontrar aí, ó, analisando qual seria essa pressão que a parte de cima do cubo está sofrendo, porque a parte de baixo é um pouco diferente, né? Porque essa pressão vai variar de acordo com a profundidade. Então, a gente, trabalhando com Arquimedes, a gente já pode achar aí as respostas. Então, o que a gente vai fazer, resumindo? A gente vai encontrar a pressão total nessa região, uma vez que nós já temos a área e já temos algumas outras informações. Então, tá. Como ele só quer a pressão na parte de cima do cubo, então ele só quer a pressão, é como se ele quisesse a pressão de um quadrado que está lá em cima do cubo, porque o cubo ele tem vários lados, né? 6 lados, no caso. Então, a parte de cima, que é só a parte de cima que ele quer, é um quadrado. Então, a área da parte de cima, né, que é o que a letra A está pedindo, L ao quadrado. Então, pronto, nós já temos a área aí da parte de cima do cubo. Eu vou colocar um laizinho aqui para identificar, que é a parte de cima do cubo. Beleza. Então, vamos analisar aí o que está acontecendo aí nesse desenho. Eu tenho que a pressão total aí em cima, vou colocar PT, é a pressão atmosférica que está sendo exercida aqui pela camada de ar, né? Pressão atmosférica, mais a pressão do líquido que está aqui, dessa camada de líquido, que está exercendo aqui em cima dessa parte aí do cubo, que eu vou chamar de PL. Então, a pressão atmosférica a gente tem, e a gente tem que lembrar de uma outra coisa. A gente tem que lembrar de uma relação entre a densidade desse líquido e a pressão. Lá do princípio de Arquimedes, a gente acha o quê? Que essa pressão que esse líquido, ou qualquer outro líquido, exerce sobre um cubo, ou sobre um objeto em si, está imerso nele, ele está relacionado com a densidade pela seguinte expressão. A densidade vezes a constante gravitacional vezes a altura dessa camadinha aí de líquido. Então, é só jogar isso na equação que eu vou encontrar quem é essa pressão total, e eu vou usar essa relação aqui de cima para achar quem é essa força total. Então, vamos lá. Nós sabemos que esse H aqui é esse Hzinho aqui, que está relacionado com
com apenas a camada que está em cima do que eles estão pedindo. Então, já vou aqui nessa equação substituir esse H por L sobre 2, né, para facilitar a minha vida. E agora eu vou substituir as coisas que o exercício, as informações que o exercício me dá. Pressão total é igual a pressão atmosférica, que eu vou deixar como aqui, por enquanto não vou colocar número, mais PL, que vai ser a densidade do líquido, GL sobre 2. Então, agora é só eu colocar os números. A pressão total vai ser o quê? 1 vezes 10 elevado à quinta, não é isso? Não, ele deu em ATM, né? Tá. Tem a pegadinha, gente, aí do exercício. Olha, todas as outras informações que estão dadas no exercício estão no sistema internacional. Então, o único erro que vocês poderiam cometer aí ao resolver esse exercício, aqui não substituir as fórmulas, é não transformar a pressão que foi dada, que foi dada em ATM, no sistema internacional, que é em Pascal. Aí é só vocês lembrarem que um ATM aqui é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então tá. Gente, vocês, por favor, quando forem resolver o exercício da prova, prestem atenção nessas sutilezas, nesses detalhes. Esses exercícios, geralmente, em Física 2, são exercícios simples. São exercícios mais de lógica. É um exercício que é só você analisar um diagrama e você já está conseguindo resolver ele. Só que são exercícios que mexem mais com o conhecimento adquirido, que neste caso, por exemplo, são as unidades. Então, vocês têm que estar sempre conferindo se as unidades elas estão condizentes. Como está tudo aqui todas as informações estavam dadas no SI, então, você tem que transformar todas as unidades no sistema internacional, senão vai dar erro. O que poderia ocorrer aqui? Eu não transformar essa pressão atmosférica em Pascal. Então, vamos lá. Então, 1 vezes 10 elevado à quinta, que eu já vou colocar 10 elevado à quinta, não precisa ficar carregando esse 1, né, Pascal. Não vou carregar esse Pascal, né, já está tudo na mesma unidade mesmo, no mesmo sistema de unidades. Então, é só lá no final a resposta dessa pressão que ser em Pascal, já está valendo. A densidade foi dada 1030. Também está no sistema internacional, que é quilogramas por metros cúbicos, né, aqui. A gravidade todo mundo sabe, não vamos considerar 10, vamos considerar 9,8. O comprimento, no caso essa altura é L sobre 2, então é 0,3. E fazendo essa conta, eu acho que essa pressão total aqui, deixa eu ver aqui quanto que eu achei, é aproximadamente 1,04 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Essa é a resposta do meu problema? Não, porque o meu problema pediu a força. Então, eu tenho que usar essa expressão aqui de cima, substituir nela essa área para encontrar a resposta da letra A. Então, vamos passar ali. Eu sei que a expressão era como? Força é igual pressão vezes a área, não é isso? Então, e sei que a área, né, é só a parte de cima do cubo, a pegadinha aí, não é a área do cubo todo não, é só da parte de cima. Então, é um quadrado, né? O A mais aqui, só para identificar que a parte de cima é L ao quadrado. Então, força é igual pressão L ao quadrado. Então, a força é igual 1,04, não é isso que eu achei? Mesmo, 1,04 vezes 10 na quinta.
vezes L ao quadrado. L é 0,6 ao quadrado. Então, resolvendo isso aí, o módulo da força que eu estou procurando para a letra A é de 3,75 vezes 10 elevado a 4 newton. Olha como é simples trabalhar só com números, gente. Quando chega no final, eu substituo, as coisas não saem carregando erro, não esqueço. É bem mais fácil trabalhar apenas com as expressões e lá no final, se eu conseguir, né, gente, se eu não ficar carregando, só lá no final eu substituir os números. É bem mais simples. Alguma dúvida? Vou disponibilizar sim. Amanhã, assim que o Rian me disponibilizar, eu estou das duas. A outra eu não disponibilizei porque teve gente ainda que não tinha mandado a lista, e esse semestre eu estou muito boazinha, mas a prova já é final de semana, né, gente? Então eu vou estar disponibilizando as resoluções aí amanhã para vocês. A letra B, gente, pede o seguinte: o módulo da força total exercida na face inferior do cubo. Gente, aí já tem uma diferença. Primeiro a gente procurou, vamos voltar aqui na primeira expressão. Na letra A, estava pedindo a força aqui nessa parte de cima. Na letra B, está pedindo na face inferior, que é essa aqui de baixo. Então, com certeza é diferente, porque a barreira de líquido é bem maior. Eu tenho não só L sobre 2, eu tenho L sobre 2, que é esse pedacinho aqui, mais L. Então, é uma barreira, é uma camada de líquido maior. Então, tem uma pressão maior aqui sobre essa força, sobre essa face inferior aqui. Então, vai ter uma coisa diferente aí. Então, vamos encontrar para a gente saber o que é a letra B? Letra B, nós vamos ter que encontrar aí a força total exercida na face inferior. A tendência, né, pela lógica, é achar que é uma força um pouquinho maior, né? Nós vamos usar o mesmo raciocínio da letra A, vamos encontrar a pressão, posteriormente, a pressão na face inferior, posteriormente a gente vai tá aí substituindo, fazendo a relação da força com a pressão. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que achar, assim como eu fiz lá na letra A, pessoal, que eu encontrei a pressão total exercida aqui na face superior, eu vou achar a pressão total exercida na face inferior usando o mesmo passo. Então, é bem simples aí. Então, vamos ver. A pressão total exercida na face inferior é a pressão atmosférica. Aqui eu nem vou errar mais, né? Porque eu já transformei a pressão atmosférica que estava dando em unidades atmosféricas, eu transformei em Pascal. Mas a pressão que está sendo exercida na face inferior. Gente, é só eu chegar aqui nessa equação aqui, ó, que eu não vou fazer isso tudo de novo. A única diferença do exercício da letra A para a letra B é o seguinte: é só na questão da altura dessa camada de líquido que está exercendo aí sobre a face inferior. Então, né, vou copiar essa equação lá na minha questão, na letra B, né, que a pressão total é o PATM mais densidade, constante gravitacional, vezes a altura do líquido, né, esse H. Só que nessa questão aqui, esse H aqui, da letra B, que é da face inferior, é o L sobre 2 mais o L. Por que isso, professor? Vamos voltar lá no desenho. L sobre 2 a parte de cima, mais esse L aqui de baixo. É isso aqui tudo que tá fazendo pressão na face inferior. Então, voltando aqui, é só substituir isso daí.
PT igual 1 ATM mais ρ, G, ok? Então agora é só eu substituir os dados. Só um segundo. Tentando. Tá. Tem que fazer de novo. Então, o ATM é 1 vezes 10 elevado à quinta, eu só vou colocar 10 na quinta, mais a densidade 1030, se eu não me engano, isso mesmo, 1030 quilogramas por metro cúbico, vamos lá na tela, 1030, não estou colocando a unidade porque está todo mundo no SI, vezes 9,8, que é a aceleração da gravidade, vezes 3,5, vezes o L, que é 0,6. Então, resolvendo essa equação, essa continha aí, eu acho que essa... Oh, gente, desculpa, eu coloquei AT aqui, mas é T, ó. Isso aqui é a pressão total. Eu tenho que a pressão total, deixa eu ver quanto que eu achei aqui, não, peraí, não é isso. A pressão total é 1,1, resolvendo aí essas contas, 1,1 vezes 10 elevado à quinta Pascal, né? Que é no sistema internacional. Aí agora é só usar aquela relação lá atrás que eu dei para vocês e relacionar a força, né? Essa relação, fazer o mesmo raciocínio do exercício anterior. Força é igual pressão vezes área. A área a gente tem que é L ao quadrado. A área não vai mudar, né, gente? A área a área inferior não vai mudar, porque nós temos um cubo que tem as áreas iguais. Então, a única coisa que mudou aí foi a altura do líquido. Então, a pressão aí no fundo, né? Eu vou colocar Fzinho aqui de fundo. A pressão não, desculpa, a força aí no fundo. É a pressão total, né? Da parte do fundo, vezes a área, que é a L ao quadrado. Então, essa força aí no fundo é igual a 1,1 vezes 10 elevado à quinta, vezes a área, que é de 0,6 ao quadrado. Que é L ao quadrado, né? A área é L ao quadrado, que é 0,6 ao quadrado. Ao quadrado. Então, resolvendo aí, eu tenho que essa força aí no fundo é de 3,96 vezes 10 elevado a 4, o que com a unidade Newton. Como que eu sei? Todas as unidades estão no sistema internacional e a unidade de força é Newton. Então, essa aí é a resposta da letra A. Da letra B, desculpa. Da número 6. Aí vamos lá para a letra C. Se eu faço uma confusão aqui com as folhas, eu perco todo... Não sei onde coloquei. Peraí. A letra C... Ô, Rian, pega ali para mim, fazendo um favor, que é no chão. Uhum. A letra C do exercício 6, ela pede o seguinte. Só um pouquinho que eu vou só organizar aqui, gente. No segundo, a professora, ela faz uma maior bagunça na mesa e depois não acha nada. Pronto.
Letra C, ela pede o seguinte, atenção na corda. Porque o que está acontecendo aí? Esse cubo aí, ele está pendurado por uma corda aí. Então, se está pendurado por uma corda, está tendo uma força que está sendo exercida na corda. Então, vamos fazer, então, o diagrama de força. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos voltar lá no desenho da letra, o desenho do enunciado da questão, e vamos fazer o diagrama de força dessa situação aqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu vou tentar fazer aqui do lado, para não precisar desenhar para não fazer esse desenho de novo. Eu vou tentar fazer de uma outra cor aqui, vou fazer de outra cor aqui para vocês identificarem. Então aqui eu tenho um cubo. Aí quais são as forças que estão agindo aí? Eu tenho uma força que está sendo exercida na parte superior desse cubo. Eu tenho que está para baixo, no caso. Tenho a tração que está sendo exercida na corda. Eu vou colocar aqui uma dessas forças para cá. Tem a tração. Ui! Só um minuto, pessoal. Sem querer, eu toquei em alguma coisa. Tem a tração para lá e também eu vou ter a força que está sendo exercida no fundo do cubo. Eu vou colocar um Fzinho aqui para vocês fazerem a diferença. E tenho também a força peso, no caso, desse cubo que está para baixo. Então, eu tenho que fazer aí para ver como que está esse sistema aí, porque ele está em equilíbrio. Então, eu tenho o seguinte, que a força do topo menos a força no fundo é exatamente igual ao impulso pelo princípio de Arquimedes. Como o sistema está em equilíbrio, a gente tem que encontrar essa relação aí com a tração. Então, vamos fazer o seguinte, vamos adotar que para cima seja positivo, e como eu estou procurando a tração, eu já deixo ela lá em cima. E o que for para baixo, a gente vai colocar o sinal de negativo. Então, a tração, é a tração mais, o que está para cima aí? Mais a força do fundo vai ser igual a força peso menos a força peso mais a força que está lá em cima que está sendo aplicado no topo do cubo. Então vamos escrever isso aqui na outra página para vocês não confundirem. Vou repetir. Fazer o desenho. Aqui de novo para vocês entenderem. Então aqui tem um cubo, tem uma tração para cá, tem uma força sendo aplicada aqui no topo do cubo, uma Fzão. Tem uma força sendo aplicada no fundo do cubo, que é um Fzão, com um Fzinho aqui para separar. E tem uma força, peso, que está para baixo. Então, a gente vai fazer o quê? Opa. Tração, para cima positivo. O sistema está em equilíbrio, não está se movendo. Então, para cima positivo. Então, as forças que estão para cima tem que ser igual às forças que estão para baixo. Então, para cima tenho a tração mais a força, peso. Aqui, já na equação, só estou trabalhando em módulo. Tem que ser igual às que estão para baixo. Ou, desculpa, força, peso não, força no fundo. Força, peso, mais o que está para baixo? A força lá do topo do tubo. Desculpa que eu estou trabalhando em módulo, então tira essa setinha daqui. Tira aí, fazendo favor, né? Então tá. Então agora é só eu isolar quem vai ser a minha
Tração. Tração vai ser o quê? Força peso. Mais a força Fzão, que é a força em cima, menos a força no fundo. Beleza. Agora vamos ver o que o exercício está me dando. O exercício, ele me deu lá em cima alguns dados. Ele me deu a densidade, não. Ele me deu a densidade. Peraí, deixa eu conferir no enunciado. O que o exercício me deu? O exercício já me deu quem é essa força no fundo, né? Que eu achei na letra na letra B. Na letra A, ele me deu quem é a força em cima. E esse peso que eu tenho que saber quem é. Mas, se eu não me engano, ele me deu também a massa. E pronto, tenho tudo. Então, é só eu saber. A força-peso é o quê? Massa vezes gravidade. Mais a força lá em cima, que eu já achei quem é. Menos a força no fundo. Então, essa tração é 450, se eu não me engano, é a massa. Gravidade, 9,8. Quanto que eu achei na letra A, que é a força no tubo? Foi 3, aproximadamente, para eu não voltar, 3,75 vezes 10 na quarta. Menos, não é isso, gente? Menos a força no fundo, que foi... Tirei para mim, por favor. Não, tirar aqui, ó, que é menos. Apaga aqui. Põe esse negócio aqui embaixo. Isso. Já foi. Agora põe para escrever, fazendo. Menos essa força no fundo, que eu achei que é 3,96 vezes 10 elevado a 4. Então, 3 menos 3,96 vezes 10 na quarta. Não coloquei unidade porque está todo mundo no sistema internacional. Então, essa tração aí é só resolver essas contas que eu vou achar quem é a tração. Inclusive, pessoal, eu resolvi, a primeira vez que eu resolvi esse exercício, eu resolvi de uma forma mais complicada. Agora eu resolvi de uma forma bem mais rápida. Bem mais fácil, que eu já tinha achado a letra A e a letra B junto. Então, a resposta tem que ser 2,23 vezes 10 elevado a 3 newtons. Então, essa daí, gente, foi o que eu achei lá na hora que eu estava fazendo em casa. Mas, somando aí nas calculadoras, tem que dar esse resultado aí. Porque essa forma que eu fiz aqui para vocês é até mais rápida do que eu vou estar disponibilizando a resolução da lista de exercícios. Também pode. E achou. O Altobelli está falando que resolveu de uma forma diferente. Ele analisou de uma forma diferente e achou o mesmo resultado. Gente, você pode analisar, você pode resolver de várias formas. Igual eu falei para vocês, eu resolvi em casa de uma maneira bem mais complicada. E aqui, na hora que eu fui resolver com vocês, eu resolvi de uma maneira bem mais fácil. O que importa é o seguinte, vocês estão tendo consciência da análise que vocês estão fazendo. Ô, Altobelli, seu raciocínio também está correto, que inclusive já vai facilitar para a letra D, que a letra D pergunta o seguinte, calcule o módulo da força de empuxo a que o cubo está submetido usando o princípio de Arquimedes. Que relação existe entre essas grandezas? Então, usando até a própria dúvida do Altobelli aí que ele colocou, é o seguinte.
O empuxo, né, que é um princípio de Arquimedes, ele é dado por densidade. Gravidade e o volume deslocado. Então, é só substituir aí o que eu tenho, qual a relação que eu tenho aí dessas grandezas da forma do empuxo, as relações do que foram, que foi me fornecido pelo problema. Então, a densidade foi fornecida, então ela fica, a gravidade eu sei quem é, fica, e o volume, gente, o volume do cubo, no caso é só eu pegar, né, o volume do cubo, é só eu saber que é o lado vezes 3, né? Uma daquelas arestas vezes 3, que é L. Então, é L ao cubo. Então, é só pegar e fazer, colocar L ao cubo. Então, esse foi o volume deslocado. Então, aí é só colocar os dados, né? Que o exercício me forneceu, 130, a densidade, gravidade 9,8. Está tudo transformado desde o início. Então, não estou carregando unidade. Se a pessoa quiser carregar a unidade para conferir a dimensionalidade, não tem problema, mas é mais suscetível a erro, mas a forma correta mesmo de resolver é carregar unidades. Eu prefiro não carregar. Então, a resposta aí, gente, é 2,18 vezes 10 elevado a 3 newtons. Então, bem fácil. A relação é justamente o que Altobelli encontrou, que foi a pergunta da letra B. Qual é a relação entre essas forças, essas grandezas que está? Então, a tensão na corda é igual a um empuxo menos a força-peso. Porque o empuxo, na verdade, no caso, é a diferença da força que está sendo aplicada no topo, menos a força que está sendo aplicada no fundo, porque elas são, inclusive, opostas, né? Então, o que sobra é o meu valor do empuxo. Então, qual é a relação para estar aí bem certinho aí com o que eu escrevi na resolução do problema? Não, gente, peraí. A tensão está do lado do empuxo. Ai, meu Deus, olha eu coçando o apagador. Então, é tensão mais impulso é igual ao peso, que é o que sobrou. É só eu voltar lá na... Rian, fazendo favor, apaga aqui para mim. Tensão mais impulso é igual a força e peso. Não, só esse igual. Esse igual vem para cá. Ah, tá. Desculpa. Pega a caneta. Então, pronto. A força-peso, no caso, é massa vezes a gravidade. Então, essa aí é a resposta da letra D, a segunda parte da pergunta da letra D. Então, tá, gente. Agora nós vamos, eu vou passar para a lista 3, que a gente já resolveu 3 exercícios aí dessa lista. Só um minutinho que o Rian vai estar ajeitando mais ela para vocês e eu vou pegar a lista 3. Ô, pessoal, é o seguinte,
Alguns alunos, eles estão fazendo o seguinte, está tendo uma dificuldade, eu não sei o que está acontecendo, ou estão perdendo prazo. Na verdade, me falaram, eu tinha atualizado umas datas lá para o envio dos exercícios, só que parece que o mundo ele resetou, eu abri datas, abri oportunidades para vocês estarem enviando os exercícios no Moodle. Muita gente enviou o exercício para o meu e-mail ou para o e-mail da Regiane. Então, eu vou estar pedindo para vocês, essa noite ainda, o link está lá aberto da atividade 2, eu não está aberto, eu fechei, desculpa. Eu já fechei todos os links, mas eu vou estar pedindo para próximas unidades vocês não estarem, tipo assim, se não conseguiu enviar, vocês mandam por e-mail só para estar registrando, né, porque o Moodle vai fechar automaticamente. Mas aí vocês avisam que eu abro lá para vocês estão postando na plataforma, porque a plataforma é o registro oficial, é onde fica registrado as atividades de vocês. No ano passado eu tive problemas, inclusive com colegas seus da disciplina Física 2, que me falaram que tinha enviado as atividades por e-mail, desculpa. Aí eu tive que ficar procurando depois, porque na hora que a gente vai corrigir as atividades, aí às vezes, né, acaba se perdendo. Então, se deixou lá no Moodle, está registrado. Então, procurar atender os prazos. Eu estou sendo bem tolerante. Quando o pessoal está pedindo mais prazo, eu estou dando, mas vai acontecer igual aconteceu agora. Se eu dar mais prazo para vocês estarem enviando as atividades, quanto mais prazo eu der, mais vai demorar estar disponibilizando as resoluções das atividades. Então, se vocês obedecerem os prazos, vai ser vantagem para todo mundo, para quem entregou na data certa e para quem não entregou, porque vai ter as resoluções mais rápido possível. Então, evitar perder prazo e evitar mandar atividades no e-mail para não ter problemas posteriores. Então, vamos lá para a terceira lista. É uma lista que fala um pouquinho da dinâmica dos fluidos, porque não sei se vocês perceberam. A segunda lista só fala a questão do fluido parado, o fluido está estático, e agora nós vamos começar a mexer com o fluido em movimento. Então, são outras coisas que estão sendo levadas em consideração. É uma lista pequena, as questões teóricas vocês vão estar encontrando na resolução, então não vou estar discutindo a teórica agora, eu só vou resolver 2 exercícios dessa lista, porque ela é bem simples mesmo. Então, vou estar resolvendo o exercício número 1, que é bem tranquilo, e um exercício que fala sobre a equação da continuidade. Ou eu vou estar resolvendo 4. Então, são exercícios tranquilos, não são exercícios difíceis, não tem uma matemática difícil. Então, vamos ver aí se vocês conseguem tirar uma nota, boa nota na prova aí de dia de sábado. E outra coisa também, qualquer coisa, se vocês precisarem, eu estar me interrompendo. Então, eu vou escolher o número 1, porque é uma coisa básica, assim, a partir do 1 você já consegue resolver vários exercícios aí dessa lista. É uma lista, inclusive, bem pequena. O 1 fala o seguinte: uma mangueira tem uma extremidade ligada a uma torneira aberta. Um jato de água sai da outra extremidade. Para que o jato de água tenha um alcance maior, essa extremidade é estreitada. Discuta esse fenômeno. Gente, desculpa, eu vou discutir, mas na verdade era para ter escolhido o exercício 2. O que é que acontece? A vazão da quantidade de água que sai aí nessa mangueira, ela é dada pela velocidade vezes a área aí do orifício aí que está saindo. Então, o que acontece? Vamos supor que a vazão, no caso, ela é mantida constante. Então, para eu aumentar o alcance da água, no caso, que está relacionado com a velocidade, eu tenho que diminuir a área, porque se isso aqui é constante, então se eu quero aumentar o alcance que está diretamente relacionado com a velocidade aí da água na mangueira, então eu tenho que diminuir a área para estar aumentando a velocidade, para estar aumentando o alcance da água, porque
A vazão permanece a mesma, a vazão não altera. Então, o que alterou aí? A única coisa que alterei aí foi diminuir a área para dar maior velocidade e aumentar o alcance da água. Então, é essa discussão, é uma coisa, só vocês escreverem isso, esse raciocínio. É pela lógica, ou então vocês podem estar lendo a equação matemática. Simples. Se quer constante, que é a vazão, e eu quero aumentar a V, uma única forma é diminuindo o A, que é a área do orifício. Então, vamos lá para o exercício número 2. Qual é a vazão de água em litros por segundo, circulando através de um tubo de 32 milímetros de diâmetro, considerando a velocidade da água como sendo 4 metros por segundo? Lembre-se que 1 metro cúbico equivale a 100 mil litros. Então, vamos anotar os dados que o exercício 2 me forneceram aí. Então, primeira coisa. Desculpa. Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Vamos eliminar as pegadinhas do exercício. A vazão, ele quer que seja em litros por segundo. E o exercício, ele me deu tudo em metros cúbicos. Então, alguma hora eu vou ter que transformar esse negócio aí. Tira aí pra mim, Jean. Estou tendo uma dificuldade de apagar aqui esse negócio na tela, gente. Só um segundo. Então tá, pega a caneta lá para você pensar. Então, essa é a primeira pegadinha aí. Que o exercício a pergunta do exercício está nas unidades diferenciadas. Primeiro, a segunda pegadinha. Deu o diâmetro aí no caso, o diâmetro do tubo, que é de 32 milímetros. Nós trabalhamos com a área. E a área nós vamos considerar aí que esse é um tubo, então a área desse orifício aí é um círculo, ela é dada por πr ao quadrado. Então, tenho que transformar isso daí para diâmetros. Então, a área é igual a π d ao quadrado sobre 4, porque o raio é o diâmetro dividido por 2. Como está ao quadrado, d ao quadrado sobre 4. E agora, outra coisa, está em milímetros, então tem que transformar isso em metros, né, para facilitar a minha vida. Então, 32 milímetros é igual a 32 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, beleza, deixa eu ver se tem mais alguma coisa de pegadinha aí. Não tem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou resolver esse exercício igual eu resolvi em casa. Eu vou achar em metros cúbicos e depois eu transformo em litros. Que é o que o exercício está me pedindo. Então, é só eu jogar ali na equação. Me deu a velocidade também, né? A velocidade é 4 metros por segundo, não é isso? Então, é o seguinte. Então, que a vazão é igual à velocidade do fluido vezes a área do orifício. Beleza. Quem é a área do orifício? A velocidade eu tenho π d ao quadrado sobre 4, porque tinha me dado o valor do diâmetro. Gente, aqui tanto faz. Ou eu coloco d ao quadrado sobre 4 e coloco o valor do diâmetro, ou eu coloco r ao quadrado e lembro que o diâmetro, que o raio é o diâmetro dividido por 2. Eu escolhi fazer assim, mas vocês sabem a melhor forma. Então, agora é só eu substituir os números. 4, não vou carregar a unidade, porque está todo mundo na mesma escala, no mesmo sistema de unidades. Π, 3,14. D ao quadrado dá 32 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Dividido por 4. Cancela, cancela. Então, a vazão aí vai ser igual, aproximadamente aqui, que eu já vou colocar o resultado aproximado, já arredondado, 3,27
22 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbico por segundo. Foi isso que eu achei. Agora, só que o exercício não me pediu em metros, pediu em litros. Então, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. É só multiplicar isso aqui por 1.000. Então, 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo, para eu achar em litros, é só eu pegar isso aqui, esse resultado, e multiplicar por 1.000. Então, Q vai ser igual a 3,22 litros por segundo. Porque 1.000 é 10 elevado à terceira positiva. Então, menos 3 cancela com 3 lá. Ou então eu faço uma regrinha de 3 para quem tem dificuldade de ver, né? Que eu não vou fazer aqui agora. Então, essa é a resposta do exercício 2. Entendeu? Então, é só lembrar as pegadinhas aí que o exercício me forneceu. E o último exercício de hoje vai ser o exercício 4. Exercício 4, bem bonitinho, para a gente estar resolvendo aí. Vamos lá. O exercício 4, ele faz o seguinte. Deixa eu desenhar primeiro, para depois eu ler o enunciado, para a gente não confundir. Eu tenho um recipiente aí, todo coberto de água, não. Tem uma diferença aí. Eu vou ver se tem no enunciado. Tem um furo nesse negócio aí. Beleza. Então, vamos ver aí o que fala o exercício 4. Qual a velocidade da água através do furo na lateral de um tanque se o desnível entre o furo e a superfície livre é de 2 metros? Então, ele fala que essa altura e o desnível entre o fluido e a superfície é de 2 metros. Então, vamos lá para as considerações. Primeiro, para eu resolver o exercício 4 aí, eu vou estar usando o quê? Vamos copiar, vamos pensar um pouquinho, raciocinar. Está pedindo velocidade aí, desculpa a velocidade, velocidade da água que está saindo aí. Então, eu vou trabalhar com o princípio da equação da continuidade aí, de Bernoulli. Então, é o seguinte, não está entrando água nesse balde aí com esse furinho, só está saindo. A equação da continuidade, a equação de Bernoulli, ela fala o seguinte, que tem que se manter um equilíbrio entre todas as forças e no caso, todas as pressões que estão sendo que estão atuando aí no sistema. Então, vamos analisar aí vamos copiar aí como que ficaria a equação de Bernoulli para esse sistema. Eu tenho uma pressão 2, que no caso é uma pressão externa, que é a pressão que a atmosfera está exercendo sobre o líquido, mais 1/2 da densidade vezes a velocidade 2, que eu teria, no caso, só se tivesse água entrando nesse negócio aí. Você vai ver que eu vou desconsiderar. Vezes a densidade, no caso, a gravidade, que é a força pesa, vezes a altura, que é a pressão que está sendo exercida aí pelo líquido. 2. Isso tem que ser igual a pressão no ponto 1, mais 1/2 da densidade vezes a velocidade. Esse termo aqui, gente, ele está relacionado com a energia cinética, né? Densidade vezes velocidade tá a mesma coisa relacionada com massa vezes velocidade, que está relacionado com energia cinética. Mais a densidade, gravidade, no ponto 1. Então, vamos levar em consideração o seguinte. A velocidade no ponto 1 é desprezível em consideração às dimensões do problema. Outra coisa que a gente vai levar em consideração é o seguinte, que a altura no ponto 2 é aqui, viu, gente? O ponto 1 é em cima. A altura no ponto 2 está no nível
no nível do sistema. Então, a altura é zero, porque o que não importa é o que está acontecendo aqui embaixo. Ele só quer a velocidade que está saindo aqui nesse orifício. Então, Z1 também é zero. Então, o que, que vai sobrar? A pressão atmosférica no ponto aqui em cima, no caso, mais 1/2 de ρ, V2 ao quadrado. V2 não. V2 ela vai embora, porque não tem líquido entrando, ela é desprezível. Olha eu caçando de novo, não sei o que. Então, V2 vai embora. Então, o que sobra, na verdade, é ρ, desse lado aqui, ρ, aceleração da gravidade, e Z2 que importa. É a altura que importa. P1 fica também, e ela é exata, a pressão aqui, do lado de fora aqui, é a mesma pressão atmosférica, né? Não muda de valor, é a camada de ar que está sendo atuada. Peraí, gente, o que vai embora é V1, não é V2, é Z. Vamos começar de novo, pessoal. Eu estou fazendo diferente do que eu fiz em casa e eu me confundi aqui. Vamos lá. Olhando para essa equação, o que vai embora? Pressão no ponto 1 e pressão no ponto 2. Eles estão pedindo a velocidade, eu vou considerar aqui como ponto 1 e aqui ponto 2. Igual eu fiz em casa para não confundir. Eles estão pedindo a velocidade com que esse líquido está saindo no ponto 2. Então, eu tenho a pressão atmosférica que fica. Eu tenho a energia cinética que fica, porque está saindo, né, o líquido está saindo pelo orifício, e é exatamente essa velocidade que eu estou procurando. A altura no ponto 2, que é desprezível, então eu não tenho essa parte. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual. A pressão no ponto 1 também fica, né, lá em cima, existe pressão atmosférica. Então, P1 fica. A velocidade do líquido, o líquido não está se movendo lá em cima, na verdade está se movendo, está baixando o nível bem pouco, e isso está desprezível em relação ao movimento do sistema, as dimensões do sistema, então V1 vai embora. E a densidade vezes a gravidade vezes a altura no ponto 1, porque a pressão sim, essa diferença aqui no ponto 1 faz sim a diferença, né? Que é essa barreira de água. Então vamos lá. A velocidade no ponto 2, que eu estou procurando, é só isolar. Vamos isolar V2 aqui. Já vou copiando a resposta para vocês verem. Aqui está mais, passo para lá menos. Só que a pressão atmosférica, ela tem o mesmo valor nas duas. A gente considera o mesmo valor, então ela vai acabar se cancelando. Então só vai sobrar essa parte que está acompanhando o V2 aqui. Então está dividindo, passa multiplicando. Deixa eu só copiar aqui o termo ρ GZ1. Está dividindo, passa multiplicando. Vezes 2. E o que está multiplicando passa dividindo. Dividindo por ρ. ρ e ρ cancela, o quadrado fica. ρ e ρ cancela, então isso aqui vai ficar Z1, que multiplica por 2. Então, a velocidade é igual a raiz quadrada disso aqui tudo. Porque aqui está o quadrado, passa para a raiz quadrada. Então, fica Z1 vezes 2. Então, é só colocar os valores aí. A altura, né, Z1 é 2, G é a aceleração da gravidade, 9,8, vezes 2. Então, a velocidade vai ser igual
2 vezes 2, que é a altura, né? Que é a diferença do desnível, vezes 9,8 raiz quadrada disso tudo. Então, a velocidade aí vai ser 6,26 metros por segundo. Por que eu sei? Porque está tudo no SI. Então, essa é a resposta da letra 4, do exercício 4. O exercício 5 é bem fácil de resolver. Você só vai, no exercício 5, eu já sei, já encontro uma expressão para a velocidade que esse líquido está saindo, e eu vou querer a vazão no exercício 5. Então, eu vou deixar isso daí para vocês, no caso, para vocês tentarem fazer já com essa expressão, e qualquer coisa, eu ou a Regiane, a gente está tirando dúvida de vocês. Ô, gente, qualquer coisa, vocês podem estar tirando dúvida, eu estou de plantão nos horários disponibilizados lá no Moodle, a Regiane também. Eu tenho ficado nos horários que eu coloquei lá, só que vocês não estão aparecendo. Talvez na unidade 2 eu mude esse horário, porque eu estou vendo que durante a tarde não é um horário bom para a turma de vocês. Alguma dúvida? Tem alguma dúvida, Regina? Dois G. É isso aqui. É nessa equação aqui. O Altobelli está falando que ele chegou nessa equação aqui que não. É isso aqui mesmo. Aí é só eu substituir. Então tá, pessoal. Boa sorte para vocês. Amanhã eu vou estar disponibilizando a resolução da lista para todo mundo. A lista, eu resolvi alguns exercícios de forma diferente aqui nessa aula de hoje em relação à lista, porque tem uns que eu resolvi agora de uma forma mais fácil, mas eu vou estar disponibilizando o link assim que o Rian me entregar essa videoaula. Boa noite, boa sorte.